Meu ex-marido e minha irmã forjaram certidão de nascimento para ficar com meu bebê. Eu sempre pensei que minha irmã mais nova, Carolina, era minha melhor amiga. Crescemos dividindo segredos, roupas e sonhos sobre nossos futuros. Quando me casei com Daniel aos 28 anos, ela foi minha madrinha. Quando descobrimos que eu tinha endometriose severa e problemas de fertilidade, ela chorou comigo no consultório médico. Marta, você vai ser mãe. Eu vou te ajudar com qualquer coisa, disse ela, segurando minha mão enquanto o médico explicava que minhas chances de engravidar naturalmente eram praticamente zero. 2 anos de tratamentos frustrados se passaram. Daniel estava ficando impaciente, fazendo comentários sobre mulheres que não conseguem cumprir seu papel básico. Eu me culpava todos os dias, me sentindo como uma falha como esposa e mulher. Foi quando Carolina apareceu com uma proposta que mudaria tudo. Eu posso ser sua barriga de aluguel, ela disse numa manhã de domingo, enquanto tomávamos café na varanda de casa. Já pesquisei tudo. Posso carregar um bebê feito com seus óvulos e do Daniel. Meu primeiro instinto foi recusar. Parecia errado, complicado demais. Mas Daniel ficou empolgado com a ideia. Ele trouxe pilhas de pesquisas médicas, estatísticas de sucesso, depoimentos de outras famílias. Carolina se mostrou determinada, dizendo que queria me dar esse presente. É só 9 meses da minha vida para te dar uma vida inteira de felicidade como mãe, ela insistia. Demorei 3 meses para concordar. O processo de fertilização in vitro foi exaustivo. Tomei hormônios que me deixavam inchada e emotiva. As múltiplas consultas médicas, os exames, as injeções diárias. Carolina estava sempre ao meu lado, me apoiando em cada etapa. Quando os médicos confirmaram que a transferência havia funcionado e Carolina estava grávida, chorei de alívio e gratidão. Finalmente, depois de anos de tentativas e decepções, íamos ter nosso bebê. Durante toda a gravidez, eu acompanhava cada consulta, cada ultrassom. Decorei o quarto do bebê 3 vezes, mudando cores e temas. Daniel parecia mais relaxado, mais carinhoso comigo. Carolina se mudou para um apartamento mais perto de casa para facilitar o acompanhamento médico. Eu estava presente no parto. Segurei a mão de Carolina durante as contrações e encorajei cada respiração. Quando nossa filha Sofia nasceu, foi o momento mais feliz da minha vida. Ela era perfeita, pequena e rosada com uma cabeleira escura como a minha. O médico a colocou no meu peito e eu senti uma conexão imediata, avassaladora. Este era meu bebê, minha filha, pela qual havia lutado tanto. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto Sofia abria os olhinhos e me olhava como se me reconhecesse. Carolina estava exausta, mas sorrindo. Ela é linda, Marta. Você vai ser uma mãe incrível. Daniel beijou minha testa e sussurrou, nossa família está completa. Mas 2 horas depois, quando eu estava no quarto descansando com Sofia no meu colo, Carolina entrou acompanhada de Daniel e um homem que eu não conhecia. Marta, precisamos conversar, disse Daniel com uma expressão que eu nunca havia visto antes. O homem se apresentou como advogado. Daniel puxou uma cadeira e se sentou na frente da minha cama, enquanto Carolina ficou de pé ao lado dele, evitando meu olhar. A situação mudou, Daniel começou. Durante esses meses, eu e a Carol nos aproximamos muito. Percebemos que temos uma conexão especial. Meu mundo começou a desmoronar antes mesmo de entender completamente o que estava acontecendo. Carol é a mãe biológica da Sofia, continuou Daniel. Ela carregou nossa filha por 9 meses. Ela tem direitos que você não tem. Do que vocês estão falando? Consegui sussurrar, apertando Sofia contra meu peito. Carolina finalmente falou, sua voz tremula mas determinada. Marta, eu amo Daniel. Durante a gravidez, passamos muito tempo juntos, conversando sobre o bebê, sobre o futuro. Nos apaixonamos. Vocês estão loucos? Sofia é minha filha. Eu que sempre quis ser mãe, eu que passei por todos os tratamentos. O advogado se adiantou. Legalmente, Carolina é a mãe que deu à luz. O nome dela está na certidão de nascimento. Não existe contrato de barriga de aluguel registrado que estabeleça seus direitos. Eu olhei para Daniel em choque total. Você planejou isso? Vocês planejaram isso desde o início? Não foi planejado, ele disse, mas seu tom não era convincente. Só aconteceu. E agora precisamos fazer o que é melhor para a Sofia. O que é melhor para a Sofia é ficar com a mãe dela. Comigo. Carolina se aproximou da cama. Marta, você sempre pode visitá-la. Não vamos te impedir de fazer parte da vida dela. Visitá-la? Minha voz saiu como um grito. Ela é minha filha. Tentei me levantar da cama, mas ainda estava fraca do parto. O advogado mostrou papéis que eu não conseguia focar para ler direito. Já entramos com a petição para a guarda integral, disse ele. Considerando que você não tem vínculo biológico com a criança. Não tem vínculo biológico? Os óvulos são meus. O projeto de ter um filho era meu. Mas mesmo enquanto eu gritava, enfermeiras entraram no quarto. Carolina estendeu os braços. Me dá a Sofia, Marta. Você está muito alterada, pode machucar ela. Eu jamais machucaria minha filha. Mas Daniel segurou meus braços enquanto Carolina pegava Sofia do meu colo. Minha filha começou a chorar quando foi separada de mim, e esse som partiu meu coração ao meio. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem roubar minha filha.
O advogado acenou para as enfermeiras. A senhora precisa se acalmar. Isso não é bom para sua recuperação. Isso não é bom para minha recuperação? Vocês estão roubando meu bebê. Carolina já estava saindo do quarto com Sofia nos braços, seguida por Daniel. Tentei ir atrás deles, mas minhas pernas não me sustentaram. Caí no chão do hospital gritando por minha filha. As enfermeiras me ajudaram a voltar para a cama e uma médica apareceu com um sedativo. Senhora, a senhora precisa descansar. Está tendo uma reação pós-parto muito intensa. Não é uma reação pós-parto. Eles roubaram minha filha, mas ninguém estava me ouvindo. O sedativo fez efeito e eu adormeci contra minha vontade, sonhando com o cheiro de Sofia e o peso de seu pequeno corpo no meu peito. Quando acordei, horas depois, um assistente social estava me esperando. Uma mulher mais velha, com óculos e uma pasta cheia de papéis. Senhora Marta, sou Judite, do Serviço Social do hospital. Preciso conversar com a senhora sobre a situação com o bebê. Onde está minha filha? A criança está com os pais legais Carolina e Daniel. Eles apresentaram toda a documentação necessária. Documentação necessária? Que documentação? Eu sou a mãe. Judite abriu sua pasta. Segundo os registros, a senhora foi apenas a doadora de óvulos. Carolina é a mãe gestacional e está listada como mãe na certidão de nascimento. Isso é mentira. Eu nunca concordei em ser apenas doadora. O bebê era para ser meu. A senhora tem algum contrato que comprove isso? Essa pergunta me atingiu como um soco. Não tínhamos feito contrato formal. Era família, confiávamos uns nos outros. Que tipo de irmã exigiria um contrato da própria irmã? Não precisávamos de contrato, ela é minha irmã. Judite fez anotações em sua pasta. Infelizmente, sem documentação legal não posso fazer nada. A guarda está com os pais registrados. Passei os próximos 3 dias no hospital sozinha. Daniel não apareceu para me buscar. Uma enfermeira me contou que ele havia ido embora com Carolina e o bebê logo após o nascimento. Minha mãe veio me buscar, chorando tanto quanto eu. Filha, eu não entendo o que aconteceu. Como Daniel pode ter feito isso? E a Carolina? Eu não reconheço mais minha filha mais nova. Voltei para uma casa vazia. Daniel havia levado suas coisas e deixado apenas uma carta. Marta, sinto muito que as coisas tenham acontecido assim. Você sempre pode fazer parte da vida da Sofia como tia. Espero que um dia você entenda que isso foi o melhor para todos. Nos dias que se seguiram, tentei ligar para Carolina centenas de vezes. Ela bloqueou meu número. Fui até o apartamento dela, mas havia se mudado sem deixar endereço. Procurei Daniel no trabalho e a segurança me escoltou para fora. Era como se minha filha tivesse simplesmente desaparecido, levada por 2 pessoas que eu amava e em quem confiava completamente. 2 semanas depois, vi fotos no Facebook. Carolina havia desbloqueado o perfil temporariamente, talvez por descuido. Lá estava ela radiante, segurando Sofia numa foto com a legenda: "Nossa princesinha chegou. Daniel e eu estamos completamente apaixonados por nossa filha." Os comentários eram todos de parabéns e corações. Parentes distantes, amigos do colégio, colegas de trabalho. Ninguém sabia a verdade. Para todos os efeitos, Carolina e Daniel eram um casal feliz que havia acabado de ter um bebê. Salvei todas as fotos antes que ela percebesse e me bloqueasse novamente. Sofia estava maior, mais esperta. Seus olhos tinham mudado de cor, agora eram castanhos como os meus. Ela estava usando uma roupinha que eu havia comprado durante a gravidez. Naquela noite, sentei na cozinha com os papéis do divórcio que meu advogado havia preparado. Eu não tinha mais nada a perder. Daniel havia levado nossa filha, nossa casa estava sendo vendida para dividir os bens. Meu coração estava partido em 1000 pedaços. Mas olhando as fotos de Sofia no meu celular, senti algo além da dor. Senti raiva. Uma raiva fria e determinada que queimava no meu peito. Eles achavam que haviam ganhado. Que eu ia aceitar ser a tia, aparecer nos aniversários com presentes, sorrir nas fotos de família enquanto assistia a outras pessoas criarem minha filha. Eles estavam muito enganados. Liguei para meu advogado às 7 da manhã. Doutor Roberto, preciso processar meu ex-marido e minha irmã. Eles roubaram minha filha e eu vou provar isso. E assim começou minha guerra. Uma guerra que eu pretendia vencer, não importava quanto tempo demorasse ou quanto custasse. Sofia era minha filha, e eu ia trazê-la de volta para casa. Doutor Roberto me ouviu por 2 horas sem interrupção. Quando terminei de contar tudo, ele suspirou fundo e tirou os óculos. Marta, sua situação é extremamente complexa. Sem um contrato de gestação por substituição registrado, será difícil provar suas intenções originais. Mas tem que haver algo que possamos fazer. Eles planejaram isso, Dr. Roberto. Não foi coincidência. Vamos precisar construir um caso sólido. Primeiro, preciso de todos os registros médicos do tratamento de fertilidade. E-mails, mensagens de texto, qualquer coisa que mostre que vocês estavam planejando que você criasse a criança. Passei a semana seguinte vasculhando cada arquivo do meu computador, cada conversa salva no celular. Encontrei e-mails da clínica de fertilidade endereçados a mim como futura mãe. Mensagens onde Carolina falava sobre seu bebê se referindo a mim.
fotos dela me ajudando a montar o berçário. Mas quando o Dr. Roberto analisou tudo, sua expressão era sombria. Ajuda, mas não é suficiente. A lei favorece quem deu à luz e está na certidão de nascimento. Vamos precisar de mais. Foi então que lembrei da doutora Helena, a psicóloga que nos acompanhou durante o processo. A clínica exigia avaliação psicológica para todos os casos de gestação por substituição. Ela nos entrevistou várias vezes. Tem registros de tudo que conversamos. Dr. Roberto se animou. Isso pode ser o que precisamos. Vou solicitar esses registros imediatamente. Enquanto aguardávamos a liberação dos documentos, comecei a investigar por conta própria. Criei um perfil falso no Facebook para espionar Carolina e Daniel. Eles postavam fotos de Sofia todos os dias, sempre com legendas sobre nossa princesinha e amor incondicional. O que mais me doía era ver como Sofia estava crescendo. Seus primeiros sorrisos, o jeito como segurava a mãozinha de Carolina, como reagia à voz de Daniel. Eu estava perdendo cada momento precioso da vida da minha filha. 3 semanas depois, Dr. Roberto ligou eufórico. Marta, consegui os registros da doutora Helena. Você precisa vir aqui agora. Corri para o escritório dele. Na mesa estavam pilhas de papéis com o timbre da clínica. Olhe isso, ele disse, apontando para um relatório. A doutora Helena documentou textualmente que você era identificada como mãe intencional e Carolina como gestante por substituição. Ela notou que Carolina expressou várias vezes que não tinha interesse em criar uma criança e que sua motivação era puramente altruísta. Meu coração acelerou. Isso prova que eu era para ser a mãe. Mais do que isso, olha esta anotação da última sessão. Ele mostrou uma página onde a letra da psicóloga registrava: gestante demonstra ansiedade crescente sobre separação do bebê. Mãe intencional demonstra vínculo maternal adequado. Recomendo acompanhamento pós-parto para todas as partes. Dr. Roberto, isso significa que a própria psicóloga percebeu que Carolina estava se apegando demais? Exatamente. E tem mais. Ela recomendou que vocês fizessem um contrato formal antes do parto. Por que não fizeram? Essa pergunta me atingiu como um tapa. Carolina disse que não precisávamos, que éramos família e contratos eram para estranhos. Dr. Roberto fez anotações. Isso pode indicar manipulação premeditada. Ela sabia que sem contrato você ficaria vulnerável. Passamos as semanas seguintes construindo o caso. Dr. Roberto conseguiu depoimentos dos médicos que me trataram durante anos por infertilidade. Todos confirmaram que meu sonho de ser mãe era bem documentado e que o tratamento sempre foi direcionado para essa finalidade. A enfermeira que assistiu o parto também concordou em depor. Ela lembrava claramente de eu estar presente em todas as consultas pré-natais como a futura mãe e de como Carolina sempre me dirigia as perguntas sobre o bebê. 2 meses depois, entramos com a ação na vara da família. O pedido era de reconhecimento da maternidade e guarda de Sofia. A resposta de Daniel e Carolina veio através de um dos escritórios mais caros da cidade. Eles contrataram o Dr. Marcelo Freitas, conhecido por defender casos impossíveis. A estratégia deles era simples e cruel. Me pintaram como uma mulher desequilibrada que não conseguia aceitar sua infertilidade e estava tentando roubar o filho de sua própria irmã. A requerente demonstra sinais de instabilidade emocional e obsessão pela criança que não é biologicamente sua, dizia a petição deles. Carolina Santos Silva é a mãe biológica que carregou e deu à luz a criança, tendo direito integral sobre ela. Quando li aquilo, senti uma raiva tão intensa que tremi por horas. Eles tinham transformado meu amor maternal em doença mental. A primeira audiência foi marcada para 1 mês depois. Dr. Roberto me preparou durante dias sobre como me comportar, o que falar, como não deixar a emoção me dominar. Lembre-se, Marta, você precisa parecer equilibrada e maternal. Não vingativa ou obsessiva. O juiz vai observar cada reação sua. Na manhã da audiência, me vesti com um terno azul marinho discreto e prendi o cabelo num coque simples. Queria parecer responsável e confiável. O fórum estava lotado. Daniel e Carolina chegaram juntos, ela carregando Sofia no colo. Meu coração quase parou quando vi minha filha, agora com quase 4 meses, maior e mais esperta. Sofia olhou na minha direção e por um segundo nossos olhos se encontraram. Ela me encarou com curiosidade, como se me reconhecesse de algum lugar. Quis correr até ela, segurá-la, dizer que era sua mãe. Mas Dr. Roberto segurou meu braço. Calma, Marta. Não agora. O juiz, Dr. Antônio Ferreira, era um homem de seus 60 anos, conhecido por ser rígido mas justo. Ele ouviu os argumentos de ambos os lados com atenção. Dr. Marcelo argumentou que eu estava tentando usar tecnicalismos legais para separar uma criança de seus pais verdadeiros. Que Carolina havia sido generosa ao me permitir participar da gravidez, mas isso não me dava direito sobre a criança. Dr. Roberto apresentou todos os nossos documentos, os registros médicos, as anotações da psicóloga, os e-mails da clínica. Ele construiu um quadro claro de que eu sempre fui considerada a mãe intencional. Durante meu depoimento, mantive a voz firme enquanto contava minha história.
Expliquei sobre anos de tratamento para infertilidade, sobre como Carolina se ofereceu para me ajudar, sobre como montamos o quarto do bebê juntas. Meritíssimo, em momento algum eu abri mão da maternidade. A gestação por substituição foi sempre com o entendimento de que eu criaria minha filha. Dr. Marcelo me interrompeu durante o interrogatório, mas a senhora não tem vínculo biológico com a criança, correto? Os óvulos utilizados eram meus, doutor. Isso não está comprovado nos autos. Foi aí que Dr. Roberto se levantou. Meritíssimo, requeremos exame de DNA para comprovar a maternidade biológica da nossa cliente. Carolina ficou visivelmente nervosa. Ela sussurrou algo urgente no ouvido do advogado. Dr. Marcelo tentou argumentar que o DNA era irrelevante já que Carolina era a mãe gestacional, mas o juiz deferiu nosso pedido. O exame será realizado em laboratório oficial. Audiência suspensa até os resultados. Saí do fórum com um misto de esperança e ansiedade. Dr. Roberto estava otimista, mas eu sabia que ainda tínhamos um longo caminho pela frente. Naquela noite recebi uma ligação de um número que não reconheci. Marta, era a voz de Carolina. Meu coração disparou. Carolina, como você conseguiu meu número? Preciso falar com você, pessoalmente. Agora você quer falar? Depois de roubar minha filha? Não foi roubo, Marta. Foi complicado. Complicado? Você planejou isso desde o início. Não planejei. O que aconteceu entre mim e o Daniel foi real. Nos apaixonamos durante a gravidez. E decidiram que eu não merecia ser mãe? Houve uma pausa longa. Ouvi Sofia chorando ao fundo e meu coração se partiu novamente. Podemos nos encontrar amanhã? No café onde costumávamos ir? Contra o conselho do Dr. Roberto, concordei. Precisava olhar nos olhos da minha irmã e tentar entender como chegamos àquele ponto. O café estava quase vazio numa tarde de terça-feira. Carolina chegou sozinha, parecendo cansada e mais magra. Suas mãos tremiam enquanto mexia o açúcar no café. Você está bem? Perguntei, apesar de toda a minha raiva. Não durmo direito há meses. Sofia chora muito à noite. Todos os bebês choram à noite, Carolina. Faz parte. Eu sei, mas é difícil. Mais difícil do que imaginei. Senti uma pontada de esperança. Se você não está conseguindo cuidar dela. Não é isso, ela se defendeu rapidamente. É que, às vezes olho para ela e vejo você. O formato dos olhos, a expressão. É estranho. Ela é minha filha, Carolina. Claro que se parece comigo. Eu sei. Sua voz era quase um sussurro. Eu sempre soube. Essa admissão me atingiu como um raio. Você sempre soube. Então por que fez isso? Carolina olhou pela janela, evitando meu olhar. Porque me apaixonei pelo Daniel. E por quê? Porque sempre tive ciúme de você. Ciúme? Do quê? De tudo. Você sempre foi a filha perfeita. Primeira a se formar, primeira a se casar, primeira que os pais ficavam orgulhosos. Eu sempre fui a caçula irresponsável. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E por isso você roubou minha filha? Quando engravidei de Sofia pela primeira vez na vida me senti especial. O Daniel me olhava como se eu fosse importante. Todo mundo me tratava como se eu estivesse fazendo algo incrível. Você estava fazendo algo incrível. Estava me ajudando a realizar meu sonho. Mas não era sobre mim. Era sobre você, como sempre. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Quando Sofia nasceu e eu a segurei pela primeira vez. Não consegui entregar. Não consegui deixar você ser a mãe que eu nunca seria. Fiquei em silêncio, tentando processar a confissão dela. Marta, eu sei que fiz algo terrível. Mas agora Sofia é minha filha também. Ela me conhece como mãe. Ela tem 4 meses, Carolina. Não conhece ninguém como nada ainda. O que você quer que eu faça? Que eu entregue ela assim? Que eu desapareça da vida dela? Quero que você admita publicamente o que fez. Que assine os papéis reconhecendo que eu sou a mãe. Que paremos com essa farsa. Carolina balançou a cabeça. Não posso fazer isso. Não agora. O Daniel nunca perdoaria. E eu? Você se importa se eu perdoo? Ela ficou em silêncio, mexendo nervosamente no guardanapo. Carolina, você tem uma chance de fazer a coisa certa. De consertar isso antes que seja tarde demais. É tarde demais desde o dia que Sofia nasceu, Marta. Não dá para voltar atrás. Levantei da mesa, percebendo que nossa conversa havia chegado ao fim. Então nos vemos no tribunal. Marta, espera. Parei e me virei. Se algo acontecer comigo, promete que vai cuidar bem dela? A pergunta me gelou. O que você quer dizer com se algo acontecer? Mas Carolina já estava saindo do café, deixando dinheiro na mesa sem me dar resposta. Voltei para casa mais determinada do que nunca. Se Carolina não ia fazer a coisa certa voluntariamente, eu faria através da justiça. Os resultados do DNA chegaram uma semana depois. Dr. Roberto ligou às 8 da manhã, sua voz carregada de emoção contida. Marta, você precisa vir ao escritório imediatamente. Temos os resultados. Cheguei lá em 20 minutos, ainda de pijama por baixo do casaco. Dr. Roberto estava na sala de reuniões com os laudos espalhados na mesa. Sofia é geneticamente sua filha, ele disse sem rodeios.
99,7% de compatibilidade. Não há dúvida. Segurei a mesa para não cair. Mesmo sabendo que era verdade, ter a confirmação científica me deixou sem ar. E quanto ao Daniel? Zero compatibilidade. Ele não é o pai biológico. Aquilo não fazia sentido. Como é possível? Os espermatozoides eram dele. Dr. Roberto folheou os papéis. Aparentemente não. O laudo sugere que houve uso de material genético de doador. Vamos precisar investigar a clínica. Doador? Mas eles nunca mencionaram isso. Exato. Se usaram esperma de doador sem consentimento, temos um caso muito mais sério nas mãos. Passamos a manhã toda ligando para a clínica Dr. Renato Silva, onde o procedimento havia sido feito. A recepcionista nos transferia de departamento em departamento, cada pessoa alegando não ter acesso aos registros. Finalmente, Dr. Roberto conseguiu falar com a diretora administrativa. Doutora Paula, sou Dr. Roberto Mendes. Representando Marta Santos. Precisamos urgentemente dos registros completos do procedimento de FIV realizado há 9 meses. Ouvi apenas um lado da conversa, mas pelas expressões do Dr. Roberto, não estava indo bem. Como assim, destruídos por protocolo? Que protocolo destrói registros em menos de um ano? Ele desligou frustrado. Eles alegam que os registros detalhados são destruídos após 6 meses por questões de privacidade. Isso é legal? Questionável. Mas sem os registros, vai ser difícil provar que houve irregularidade. Naquela tarde, decidi tomar uma atitude drástica. Dirigi até a clínica e pedi para falar com o Dr. Renato pessoalmente. A recepcionista me fez esperar 2 horas antes de dizer que ele não estava disponível. Mas quando me levantei para ir embora, vi um homem de jaleco saindo pelos fundos. Corri atrás dele no estacionamento. Dr. Renato? Sou Marta Santos. Ele parou e se virou, visivelmente desconfortável. Senhora Santos, deveria marcar consulta pelos canais oficiais. Doutor, preciso saber o que aconteceu com o material genético do meu ex-marido durante o procedimento. Não posso discutir casos específicos aqui. Por favor, minha filha está envolvida. Só quero entender. Ele olhou ao redor, verificando se alguém estava ouvindo. Senhora Santos, às vezes há complicações técnicas durante os procedimentos. Nem sempre o material coletado tem a qualidade esperada. E quando isso acontece? Temos protocolos. Doadores anônimos pré-aprovados para situações de emergência. Meu coração disparou. Vocês usaram um doador sem nos contar? Eu não disse isso. Ele começou a andar em direção ao carro. Qualquer questionamento deve ser feito através dos advogados. Mas já tinha ouvido o suficiente. Liguei para Dr. Roberto do estacionamento mesmo. Eles usaram esperma de doador. Dr. Renato praticamente admitiu. Marta, você conseguiu gravar essa conversa? Não, mas tenho certeza do que ouvi. Não vai ser suficiente. Precisamos de provas documentais. Naquela noite não consegui dormir. Se Daniel não era o pai biológico, toda a narrativa deles desmoronava. Carolina não tinha nenhuma conexão genética com Sofia, e Daniel tampouco. 3 dias depois, Dr. Roberto ligou eufórico. Marta, uma ex-funcionária da clínica, entrou em contato. Quer fazer uma denúncia. Marcamos para nos encontrar numa lanchonete discreta no centro da cidade. A mulher, que se identificou apenas como Juliana, parecia nervosa. Trabalhei na clínica por 5 anos. Saí porque não aguentava mais o que via lá. Que tipo de coisa? Dr. Roberto perguntou. Substituições de material genético não autorizadas. Dr. Renato tem um banco próprio de doadores que ele usa quando quer garantir altas taxas de sucesso. Senti um arrepio subir pela espinha. Como assim? Se o esperma do paciente tem baixa qualidade, ele substitui por doador sem avisar. Os casais ficam felizes com a gravidez e nunca descobrem. Isso é legal? Claro que não. É fraude. Mas é difícil de provar porque eles destroem os registros rapidamente. Dr. Roberto se inclinou para a frente. Você tem provas do caso da Marta? Juliana abriu uma pasta discreta. Guardei cópias de alguns casos antes de sair. O seu está aqui. Ela me mostrou uma ficha com meu nome e dados pessoais. Na seção Observações estava escrito: material masculino inviável. Substituição autorizada doador #247. Autorizada por quem? Perguntei. Pelo Dr. Renato. Ele decide sozinho. Dr. Roberto fotografou todos os documentos. Juliana, você estaria disposta a testemunhar? Por isso estou aqui. Quantas famílias foram enganadas dessa forma? Quantas crianças não sabem quem são seus pais reais? Saí daquele encontro com uma mistura de raiva e alívio. Finalmente tínhamos provas concretas da fraude. A audiência foi remarcada para 2 semanas depois. Dr. Roberto entrou com uma petição adicional contra a clínica por fraude e falsificação de documentos. Na noite anterior à audiência, recebi uma ligação inesperada. Era a mãe de Daniel. Marta, sou Dona Beatriz. Fiquei surpresa. Dona Beatriz sempre fora gentil comigo, mas não falávamos desde a separação. Oi, Dona Beatriz. Como está? Confusa, filha. Muito confusa.
Sua voz soava cansada. Daniel me contou sobre o teste de DNA. Ah, Marta, eu criei aquele menino. Sei quando ele está mentindo. E ele está mentindo sobre muita coisa. Meu coração acelerou. O que a senhora quer dizer? Ele sabia que não era o pai biológico desde o início. A Carolina contou para ele durante a gravidez. Aquilo foi como um soco no estômago. Como a senhora sabe disso? Porque ela me ligou chorando no 6º mês de gestação. Disse que o médico havia explicado sobre a substituição do material genético e que ela não sabia se devia contar para você. E por que ela não contou? Porque o Daniel a convenceu de que seria melhor não dizer, que você ficaria devastada sabendo que não era filha genética dele também. Comecei a chorar no telefone. Todo o sofrimento, toda a confusão. Eles sabiam desde o início. Dona Beatriz, por que a senhora está me contando isso agora? Porque vi as fotos da Sofia. Ela é idêntica a você quando era bebê. E porque uma avó reconhece sua neta, mesmo quando todo mundo está mentindo. A senhora considera Sofia sua neta? Filha, aquela menina tem seu sangue. Claro que é minha neta. E ela merece estar com a mãe verdadeira. Dona Beatriz concordou em testemunhar. Isso mudava completamente o jogo. No dia da audiência, o fórum estava lotado. Além das partes envolvidas, havia jornalistas. A história havia vazado e estava ganhando repercussão. Daniel e Carolina chegaram separados pela primeira vez. Eles mal se olharam durante toda a sessão. Dr. Roberto apresentou todas as evidências, os resultados de DNA, os documentos da clínica, o depoimento de Juliana sobre a fraude médica. Quando foi a vez de Dona Beatriz testemunhar, Carolina começou a chorar antes mesmo dela falar. Meritíssimo, minha nora Carolina me procurou durante a gravidez dizendo que havia descoberto algo sobre a paternidade do bebê. Ela estava desesperada porque sabia que haviam usado esperma de doador sem avisar a Marta. Dr. Marcelo tentou interromper, mas o juiz o silenciou. Meu filho Daniel convenceu Carolina a não contar nada. Disse que seria melhor deixar Marta acreditar que ele era o pai até o bebê nascer, e depois eles decidiriam o que fazer. O juiz se inclinou para a frente. A senhora está dizendo que eles sabiam da substituição do material genético? Sabiam, sim, senhor. E planejaram ficar com o bebê desde então. A sala ficou em silêncio absoluto. Até os jornalistas pararam de escrever. Quando chegou minha vez de depor, mantive a voz firme apesar das lágrimas. Meritíssimo, durante 9 meses eu vivi na expectativa de ser mãe. Preparei um lar, comprei roupinhas, li livros sobre maternidade. Quando Sofia nasceu, senti uma conexão imediata. Ela era minha filha, com ou sem ligação genética com Daniel. Mas a ligação genética existe, não é verdade? Sim, senhor. Sofia é minha filha biológica. Meus óvulos, meu corpo que passou por todo o tratamento de fertilidade. E o que a senhora quer desta corte? Quero minha filha de volta. Quero que ela cresça sabendo quem é sua verdadeira mãe. E quero que os responsáveis por essa fraude sejam punidos. Durante o intervalo, vi Carolina conversando urgentemente com o Dr. Marcelo. Ela estava visivelmente abalada e gesticulava muito. Quando voltamos, Dr. Marcelo pediu a palavra. Meritíssimo, em vista das novas evidências, minha cliente gostaria de fazer uma declaração. Carolina se levantou com as mãos tremendo. Eu gostaria de admitir que sabia sobre a questão do material genético, e que talvez tenha tomado decisões precipitadas no hospital. O juiz a encorajou a continuar. Sofia é filha da Marta. Sempre foi. Eu apenas me apeguei durante a gravidez e não soube lidar com a separação. Dr. Marcelo tentou interrompê-la, mas ela continuou. Quero que Sofia fique com a mãe verdadeira. É o que é certo. O tumulto na sala foi imediato. Daniel se levantou gritando que Carolina havia perdido a cabeça, que eles eram uma família. O juiz bateu o martelo várias vezes pedindo ordem, tendo em vista os depoimentos e evidências apresentadas, e considerando a manifestação espontânea da ré Carolina. Esta corte defere o pedido de reconhecimento de maternidade e transferência de guarda. Não consegui controlar as lágrimas. Finalmente, depois de meses de luta, Sofia voltaria para casa. Mas quando olhei para Carolina, vi que ela estava tão aliviada quanto eu, como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. A transferência de guarda seria gradual, supervisionada por assistentes sociais, para não traumatizar Sofia. Começaríamos com visitas de algumas horas até ela se acostumar comigo. Dr. Roberto me abraçou no corredor do fórum. Conseguimos, Marta. Você vai ter sua filha de volta. Mas olhando Daniel sair furioso do tribunal, eu sabia que nossa batalha ainda não havia terminado completamente. A primeira visita supervisionada foi marcada para 3 dias depois. Cheguei ao centro de convivência familiar 1 hora antes do horário, nervosa e ansiosa. Havia passado a madrugada acordada, imaginando como seria segurar Sofia novamente. A assistente social, doutora Carmen, me recebeu numa sala colorida cheia de brinquedos educativos. Senhora Marta, vou explicar como funcionarão essas visitas. O objetivo é reconstruir o vínculo entre vocês gradualmente, respeitando o tempo de adaptação de Sofia. Ela vai lembrar de mim?
Bebês de 6 meses não têm memória consciente de eventos específicos, mas podem ter reações emocionais familiares. Vamos observar como ela responde à sua presença. Quando Carolina chegou com Sofia, meu coração quase saiu pela boca. Minha filha estava maior, com bochechas mais cheias e cabelos mais escuros. Usava um vestidinho rosa que eu não reconhecia. Carolina evitou meu olhar enquanto colocava Sofia no tapete de brinquedos. Ela acabou de mamar. Deve ficar acordada por mais 1 hora. Obrigada, consegui dizer. Carolina saiu da sala rapidamente, deixando apenas eu, Sofia e doutora Carmen. Me sentei no chão a uma distância respeitosa e observei Sofia explorar os brinquedos. Ela segurava um chocalho colorido e balbuciava sons adoráveis. Pode falar com ela normalmente, doutora Carmen me encorajou. Oi, Sofia, disse suavemente. Você se lembra da mamãe? Sofia olhou na minha direção e sorriu. Um sorriso banguela lindo que me fez chorar na mesma hora. Posso chegar mais perto? Claro. Deixe ela decidir o ritmo. Me aproximei devagar e me sentei ao lado dela. Sofia me olhou com curiosidade e estendeu a mãozinha em direção ao meu cabelo. Ela gosta de cabelo, doutora Carmen anotou. É um bom sinal de confiança. Deixei Sofia brincar com meu cabelo enquanto conversava com ela sobre os brinquedos. Ela parecia relaxada e interessada na minha voz. Depois de 20 minutos, pedi para pegá-la no colo. Vamos ver como ela reage, disse doutora Carmen. Levantei Sofia cuidadosamente e a coloquei no meu colo. Ela me olhou nos olhos por um longo momento e depois encostou a cabecinha no meu peito. Comecei a chorar silenciosamente. Senti o peso dela, o cheiro de bebê, a confiança com que relaxou em meus braços. Era minha filha. Finalmente. Como se sente? Doutora Carmen perguntou. Completa. Pela primeira vez em meses me sinto completa. As visitas passaram a ser 3 vezes por semana, sempre aumentando o tempo gradualmente. Sofia se acostumou comigo rapidamente, sorrindo quando me via e estendendo os bracinhos quando queria colo. Carolina continuava fazendo as entregas em silêncio. Ela parecia triste e cansada, mas nunca tentou interferir nas visitas. 2 semanas depois, doutora Carmen me deu uma notícia inesperada. Marta, Carolina pediu para conversar comigo sobre aumentar o tempo das visitas. Ela acha que Sofia está pronta para períodos maiores com você. Fiquei surpresa. Ela disse isso? Disse que quer acelerar o processo de transição, que acha melhor para Sofia se adaptar logo à nova rotina. Na verdade, eu suspeitava que Carolina estava sofrendo mais do que admitia. Várias vezes a vi chorando no carro depois de deixar Sofia. Na semana seguinte, Daniel apareceu no centro de convivência. Eu estava brincando com Sofia quando ele entrou na sala, contrariando as ordens judiciais. Você destruiu nossa família, ele disse, ignorando doutora Carmen que pedia para ele sair. Daniel, você não pode estar aqui, respondi, segurando Sofia mais perto do peito. Sofia é minha filha também. Eu a criei desde que nasceu. Você roubou ela de mim no hospital. Doutora Carmen acionou a segurança, mas Daniel continuou gritando enquanto era escoltado para fora. Isso não vai terminar assim, Marta. Vou lutar até o fim. Sofia começou a chorar com os gritos. Passei vários minutos a acalmando, cantando baixinho enquanto ela se aninhou no meu pescoço. Vou ter que relatar esse incidente ao juiz, doutora Carmen disse. Daniel violou a ordem de afastamento. 3 dias depois, Dr. Roberto me ligou com novidades. Marta, Daniel foi preso por desacato e violação de medida protetiva. Vai ficar detido pelo menos 1 semana. E Carolina? Continua cooperando. Na verdade, ela pediu uma reunião com você e comigo. O encontro foi marcado para o dia seguinte no escritório de Dr. Roberto. Carolina chegou acompanhada de uma advogada nova, doutora Silvia Menezes. Marta, primeiro quero me desculpar por tudo, Carolina começou. Sei que não há desculpa para o que fiz, mas preciso que você saiba que me arrependo todos os dias. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. Segundo, quero facilitar o máximo possível a transição da Sofia. Ela é sua filha e merece estar com você. O que isso significa exatamente? Dr. Roberto perguntou. Doutora Silvia se adiantou. Carolina quer renunciar formalmente a todos os direitos sobre a criança. Ela não vai disputar a guarda ou pedir visitação. Aquilo me pegou de surpresa. Por quê? Carolina olhou para as mãos. Porque toda vez que olho para Sofia, vejo o que fiz com você. E por quê? Porque percebo que não sou mãe de verdade. Sou apenas alguém que a manteve longe da mãe real. Carolina. Não, Marta. Deixa eu terminar. Ela levantou os olhos, cheios de lágrimas. Ser mãe não é só carregar uma criança por 9 meses. É amar incondicionalmente, colocar as necessidades dela antes das suas, querer o melhor para ela mesmo que doa em você. E o melhor para Sofia é estar com você. Fiquei emocionada apesar de toda a dor que ela havia me causado. Só tenho um pedido, Carolina continuou. Um dia, quando Sofia for maior, se ela quiser saber sobre esses primeiros meses, você poderia contar que eu tentei cuidar bem dela? Que mesmo errando tanto eu a amei? Carolina, claro que sim. Dr. Roberto organizou toda a papelada.
Carolina assinaria a renúncia oficial na semana seguinte, e Sofia viria morar comigo definitivamente. Naquela noite, Carolina me ligou. Marta, posso te dar algumas coisas da Sofia? Roupinhas que ela usa, o bichinho de pelúcia favorito, a Naninha? Pode trazer tudo amanhã. E posso dizer tchau para ela? Prometo que não vou complicar nada. Concordei que ela fosse ao centro de convivência no dia seguinte. Carolina chegou carregando 2 sacolas e uma caixa. Dentro tinha roupas, brinquedos, fraldas e produtos de higiene. Mas o que mais me chamou a atenção foi um álbum de fotos. Fotografei ela todos os dias desde que nasceu, Carolina explicou. Para você não perder nenhum momento importante. Folheei o álbum e vi Sofia crescendo. Primeiro sorriso, primeira risada, aprendendo a segurar objetos. Lágrimas escorreram pelo meu rosto vendo tudo que havia perdido. Obrigada, consegui dizer. Carolina pegou Sofia no colo pela última vez. Conversou baixinho com ela, deu beijinhos na testa, cheirou o cabelo dela. Você vai ser muito feliz com a mamãe, sussurrou. A mamãe de verdade. Entregou Sofia para mim e saiu sem olhar para trás. Uma semana depois, Sofia estava oficialmente em casa comigo. Montei o berço no meu quarto e transformei o escritório em quarto de bebê. As primeiras noites foram difíceis. Sofia acordava chorando e eu ainda estava aprendendo a interpretar suas necessidades. Mas aos poucos fomos criando nossa rotina. 2 meses depois, recebi uma carta de Carolina. Ela havia se mudado para outra cidade e começado terapia. Dizia que estava aprendendo a lidar com os erros que cometeu e que torcia pela nossa felicidade. Sofia é uma menina de sorte por ter uma mãe como você, ela escreveu. Cuide bem da nossa princesinha. Daniel ainda tentou alguns recursos judiciais, mas todos foram negados. Eventualmente ele desistiu e também sumiu das nossas vidas. A clínica Dr. Renato foi investigada e multada por várias irregularidades. Dr. Renato perdeu a licença médica. Juliana, a ex-funcionária, abriu uma organização para ajudar outras famílias que passaram por situações similares. Sofia estava crescendo rápido e feliz. Com 8 meses já ficava sentada sozinha e balbuciava sons que pareciam mamã. Sempre que eu a chamava de princesa, ela sorria como se entendesse. Uma tarde, enquanto brincávamos no tapete da sala, Sofia engatinhou até mim e se apoiou nas minhas pernas para tentar ficar em pé. Olhou para mim com orgulho da conquista e eu percebi que este era um dos momentos mais felizes da minha vida. Havíamos perdido os primeiros meses juntas, mas tínhamos o resto da vida pela frente. E desta vez, ninguém iria nos separar novamente. Peguei meu celular e fotografei Sofia sorrindo no meu colo. Era a primeira foto oficial de mãe e filha que eu podia postar sem medo, sem dor, sem mentiras. A legenda foi simples: minha filha, minha vida, meu coração. Os comentários foram centenas de mensagens de apoio de pessoas que haviam acompanhado nossa história. Familiares, amigos, até desconhecidos que se emocionaram com nossa luta. Mas o comentário que mais me marcou foi de uma mulher que disse: obrigada por provar que vale a pena lutar pelos nossos filhos. Você me deu coragem para não desistir do meu caso. Percebi que nossa história havia se tornado maior do que nós duas. Havia se tornado um símbolo de que mães verdadeiras não desistem, não importa quão impossível a situação pareça. A vida com Sofia foi se estabelecendo numa rotina tranquila e feliz. Aos 10 meses, ela já estava dando os primeiros passinhos segurando nos móveis, e seu vocabulário de balbucios estava ficando mais elaborado. Eu havia voltado ao trabalho meio período, contratando uma babá de confiança para as manhãs. A empresa onde trabalhava como analista financeira foi muito compreensiva com toda a situação e me permitiu um horário flexível. Uma manhã de terça-feira recebi uma ligação inesperada no escritório. Era uma jornalista da revista Família Moderna. Senhora Marta, sou Ana Paula da revista Família Moderna. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre seu caso. Muitas mulheres passam por situações similares e sua história poderia ajudar. Hesitei. Não sei se quero mais exposição. Já passamos por muita coisa. Entendo perfeitamente. Mas pense nas mulheres que estão sofrendo agora o que você sofreu. Sua experiência poderia orientá-las sobre direitos legais, sobre como procurar ajuda. Conversei com o Dr. Roberto, que achou a ideia interessante. Pode ser uma forma de conscientizar sobre os problemas na legislação de reprodução assistida e mostrar que é possível vencer esses casos. Concordei com a entrevista, mas com a condição de que o rosto de Sofia não aparecesse nas fotos. A matéria foi publicada 1 mês depois com o título A Mãe que Lutou por Sua Filha. O texto contava nossa história completa, incluindo informações sobre direitos reprodutivos e recursos legais disponíveis. A repercussão foi imediata. Recebi dezenas de e-mails de mulheres em situações parecidas. Uma delas me marcou especialmente. Marta, sou Fernanda. Minha cunhada se ofereceu para ser barriga de aluguel, mas agora está dizendo que quer ficar com o bebê. Não sabíamos que precisávamos de contrato. Seu caso me deu esperança de que posso lutar. Decidi responder pessoalmente para Fernanda e indicar advogados especializados. Aos poucos, fui me tornando uma pessoa de referência para mulheres em situações similares.
Dr. Roberto sugeriu que eu considerasse estudar direito para me especializar nessa área. Você entende melhor do que ninguém as nuances emocionais desses casos. Seria uma advogada excepcional. A ideia me animou. Aos 32 anos, voltaria a estudar para fazer uma segunda graduação. Sofia seria minha inspiração para ajudar outras mães. Me inscrevi no curso noturno da Faculdade de Direito da cidade. As aulas começariam no semestre seguinte. Enquanto isso, Sofia completou 1 ano. Organizei uma festa pequenininha em casa com alguns amigos próximos e minha mãe. Ela estava andando com mais firmeza e falando suas primeiras palavras. Durante a festa, minha mãe comentou: Marta, vocês duas parecem tão felizes. É como se aqueles meses difíceis nunca tivessem existido. Não quero que nunca tenham existido, mãe. Eles me tornaram mais forte e me fizeram valorizar cada momento com ela. Algumas semanas depois, recebi uma carta registrada. Era de Carolina. Abri nervosa, não sabendo o que esperar. A carta era breve. Marta, espero que vocês estejam bem. Estou em tratamento psicológico e fazendo um curso técnico em enfermagem. Aprendi muito sobre mim mesma nesse período. Não pretendo voltar à cidade nem interferir nas suas vidas, mas queria que soubesse que torço pela felicidade de vocês todos os dias. Um dia, se Sofia quiser me conhecer, estarei disponível. Até lá, vou trabalhar para me tornar uma pessoa melhor. Com carinho, Carolina. Guardei a carta numa caixa especial. Quando Sofia fosse maior e tivesse perguntas sobre os primeiros meses de vida, eu mostraria que Carolina também a amava, mesmo tendo cometido erros graves. As aulas de direito começaram e eu me apaixonei pela matéria, especialmente pelas disciplinas de direito de família e bioética. Minha experiência pessoal me dava uma perspectiva única sobre os casos estudados. Um professor comentou após uma aula sobre reprodução assistida: Marta, suas contribuições são sempre muito ricas. Você considera trabalhar na área acadêmica também? A ideia de pesquisar e escrever sobre direitos reprodutivos me atraía muito. Sofia estava se desenvolvendo perfeitamente. Aos 15 meses, já falava várias palavras e entendia comandos simples. Sua personalidade alegre e curiosa se destacava onde quer que fossemos. Na creche, as professoras sempre comentavam como ela era esperta e sociável. Sofia tem uma confiança natural com as pessoas. É uma criança muito segura emocionalmente. Isso me deixava orgulhosa. Apesar de todo o trauma dos primeiros meses, conseguimos construir um vínculo sólido e saudável. Uma tarde, enquanto brincávamos no parque, uma mulher se aproximou hesitante. Desculpe incomodar, mas você é a Marta da matéria da revista? Confirmei, curiosa. Sou Patrícia. Li sua história quando estava passando por algo parecido. Minha irmã estava tentando ficar com meu filho após ser barriga de aluguel. Procurei um advogado baseado no que você escreveu e consegui resolver a situação antes do nascimento. Que bom! Fico feliz que tenha dado certo. Queria te agradecer pessoalmente. E perguntar: você tem planos de trabalhar profissionalmente com isso? Estou estudando direito exatamente para isso. Patrícia me deu seu cartão. Ela era psicóloga especializada em reprodução assistida e estava montando um centro de apoio multidisciplinar. Quando se formar, adoraria contar com você na equipe. Precisamos de alguém que entenda tanto o lado legal quanto o emocional. Voltei para casa naquele dia sentindo que minha vida estava tomando um rumo com propósito. Não era apenas sobre recuperar Sofia. Era sobre transformar nossa experiência em algo que pudesse ajudar outras famílias. À noite, depois de colocar Sofia para dormir, me sentei na sala estudando para uma prova de direito constitucional. Pela janela, via outras famílias nas casas vizinhas. Crianças brincando, pais ajudando com lição de casa, momentos simples e preciosos da vida familiar. 2 anos atrás, achava que nunca teria isso. Que seria apenas a tia visitante, assistindo de longe enquanto outros criavam minha filha. Agora tinha não apenas Sofia comigo, mas também um futuro profissional construído sobre nossa experiência. Havia significado em nossa luta. Sofia acordou chorando no meio da noite. Quando fui ao quarto dela, estava com febre. Peguei o termômetro e marquei 38,5 graus Celsius. Liguei para o pediatra, que me orientou a dar antitérmico e observar. Se a febre não baixasse até amanhã, levaria ao consultório. Passei a madrugada toda acordada, checando a temperatura de Sofia a cada hora. Ela estava manhosa e grudenta, querendo colo constantemente. Mamãe está aqui, princesa. Mamãe vai cuidar de você. Pela manhã, a febre havia baixado e Sofia estava mais animada. Mesmo assim, levei ao pediatra para ter certeza. É apenas um resfriado comum, Dr. Eduardo confirmou após o exame. Nada grave. Em alguns dias estará 100%. Voltando do consultório, reflete sobre como lidar com a doença de Sofia havia sido natural para mim. Não senti insegurança ou pânico. Sabia instintivamente o que fazer, como consolá-la. Esse era o vínculo maternal que ninguém podia roubar ou falsificar. Ele existia independentemente de documentos legais ou circunstâncias externas. Sofia se recuperou rapidamente e voltou à sua energia habitual. Naquela semana, ela disse mamãe claramente pela primeira vez.
Estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi um mamãe bem articulado vindo da sala. Corri até lá e Sofia repetiu, sorrindo orgulhosa. Isso mesmo, amor. Eu sou a mamãe. Gravei um vídeo dela falando e enviei para minha mãe, que ficou emocionada. Finalmente, ela respondeu. A palavra mais importante do vocabulário dela. As aulas na faculdade estavam cada vez mais interessantes. Eu havia me tornado uma das melhores alunas da turma, especialmente nas matérias relacionadas à família e bioética. Durante um seminário sobre reprodução assistida, apresentei um trabalho baseado em nosso caso. A professora ficou impressionada. Marta, você considerou transformar isso numa monografia de conclusão de curso? Poderia contribuir muito para a discussão acadêmica sobre lacunas na legislação. A ideia me empolgou. Escrever academicamente sobre nossa experiência seria uma forma de contribuir para mudanças na lei que protegessem outras famílias. Comecei a pesquisar casos similares no Brasil e no exterior. Descobri que nossa situação, embora dramática, não era a única. Muitas famílias passavam por conflitos parecidos devido à falta de regulamentação clara. Sofia fez 18 meses e estava se tornando uma criancinha cada vez mais independente e esperta. Caminhava com segurança, subia em móveis baixos e tentava repetir tudo o que eu falava. Sua personalidade alegre e determinada me lembrava de mim mesma na infância. Minha mãe sempre dizia que eu era teimosa e persistente, características que me ajudaram na luta por Sofia. Uma noite, enquanto eu estudava na mesa da cozinha, Sofia se aproximou cambaleando com seu bichinho de pelúcia favorito. Mamãe, upa, pediu estendendo os bracinhos. Peguei ela no colo e ela se aconchegou contra meu peito, chupando o dedo enquanto eu continuava lendo. Esses momentos simples eram os mais preciosos. Não havia nada extraordinário acontecendo, apenas uma mãe e filha dividindo um momento de tranquilidade. Mas para mim, que havia lutado tanto por esse direito, cada upa era uma vitória. Cada mamãe era a confirmação de que nossa luta valeu a pena. Sofia adormeceu no meu colo e eu a levei para o berço. Ao cobri-la com o cobertor, sussurrei, mamãe te ama muito, princesa. Nunca mais vamos nos separar. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu realmente acreditava nessa promessa. 5 anos depois. Sofia estava com 6 anos quando tudo começou a se desenrolar de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Eu havia me formado em Direito há 2 anos e trabalhava no centro multidisciplinar que Patrícia havia fundado. Nossa organização já havia ajudado mais de 200 famílias em conflitos relacionados à reprodução assistida. Era uma manhã de quinta-feira quando recebi uma ligação da secretaria da escola de Sofia. Senhora Marta, precisa vir buscar Sofia. Ela está muito agitada e pedindo para ir para casa. Corri até a escola, preocupada. Encontrei Sofia sentada na sala da coordenação, com os olhinhos vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu, princesa? Mamãe, um senhor veio na escola perguntando sobre mim. A tia Carla não deixou ele me ver, mas eu vi ele pela janela. Meu sangue gelou. Como era esse senhor? Sofia descreveu alguém que poderia ser Daniel. Alto, cabelo escuro, usando terno. A coordenadora, Carla, me puxou para conversar reservadamente. Marta, o homem se identificou como o pai da Sofia. Disse que tinha direitos de visitação. Mas checamos nossos registros e só você está autorizada a buscá-la. Vocês pediram documentos? Sim. Ele mostrou uma carteira de identidade, mas quando pedimos documentos judiciais sobre a visitação, ele disse que não tinha trazido. Ficou irritado e foi embora. Liguei imediatamente para Dr. Roberto. Marta, Daniel não tem nenhum direito legal sobre Sofia. Ele renunciou a tudo no acordo final. Se ele está se aproximando da escola, isso constitui assédio. O que eu faço? Vamos ao juiz pedir uma ordem de restrição mais específica. E você precisa avisar a escola para não permitir a aproximação dele em hipótese alguma. Passei o resto da semana tensa, levando e buscando Sofia pessoalmente, sempre olhando ao redor para ver se Daniel estava por perto. Na sexta-feira, ele apareceu no meu escritório. Eu estava atendendo uma cliente quando minha secretária bateu na porta visivelmente nervosa. Marta, tem um homem aqui querendo falar com você. Diz que é urgente. Quando vi Daniel na recepção, meu coração disparou. Ele estava diferente, mais magro, barba por fazer, olhos com uma intensidade que me assustou. Daniel, você não pode estar aqui. Temos uma ordem de restrição. Preciso falar sobre Sofia. É minha filha também. Sofia não é sua filha. Isso já foi decidido judicialmente. Ele se aproximou do meu balcão e instintivamente recuei. Eu a criei por meses, Marta. Dei mamadeira, troquei fraldas, acordei de madrugada quando ela chorava. Isso não conta para nada? Você fez isso depois de roubar ela de mim no hospital. Não foi roubo. Carolina estava disposta a... Carolina já admitiu que vocês planejaram tudo. A conversa estava se tornando mais tensa. Minha secretária, Lúcia, se aproximou. Senhora Marta, devo chamar a segurança? Daniel riu amargamente. Segurança? Para me afastar da minha própria filha? Ela não é sua filha, gritei, perdendo a paciência. O exame de DNA provou que você não tem nenhuma ligação biológica com Sofia.
E desde quando biologia é tudo? Eu a amei desde o primeiro dia. Você a amou enquanto me destruía. Você planejou me separar dela desde o início. Lúcia já estava descando para a segurança do prédio quando Daniel se virou para ir embora. Isso não acabou, Marta. Sofia merece conhecer a verdade sobre quem cuidou dela quando você não estava lá. Ele saiu batendo a porta, deixando-me tremendo de raiva e medo. Naquela noite, conversei com Sofia sobre estranhos que podem tentar conversar com ela. Sem entrar em detalhes, expliquei que ela deveria sempre avisar os adultos de confiança se alguém que ela não conhecia tentasse se aproximar. No final de semana, levei Sofia para passar 2 dias na casa da minha mãe, numa cidade vizinha. Precisava de tempo para pensar e me sentir mais segura. Foi lá que recebemos a visita inesperada de Carolina. Eu estava na cozinha da minha mãe preparando o almoço quando ouvi a campainha. Minha mãe atendeu e depois veio me chamar com uma expressão estranha. Filha, é a Carolina. Ela quer falar com você. Meu primeiro instinto foi dizer para mandá-la embora. Mas algo na expressão da minha mãe me fez hesitar. Ela parece diferente, mais magra. E disse que é sobre Sofia. Fui até a sala. Carolina estava de pé perto da porta, como se estivesse pronta para sair correndo. Ela realmente estava muito diferente. Cabelos mais curtos, sem maquiagem, usando roupa simples. Oi, Marta. Obrigada por me receber. O que você quer, Carolina? Já não fizemos um acordo de que você não interferiria nas nossas vidas? Eu sei. E cumpri minha parte durante todos esses anos. Mas Daniel me procurou. Aquilo explicava muita coisa. Quando? Há 2 semanas. Ele veio na cidade onde estou morando. Disse que quer Sofia de volta. Me sentei na poltrona, tentando processar. E você veio me avisar. Vim mais do que avisar. Vim te contar coisas que você precisa saber para se proteger. Minha mãe ofereceu café para Carolina e se retirou para nos dar privacidade. Sofia estava brincando no quintal, alheia à conversa. Marta, quando eu disse que não havíamos planejado desde o início, não estava sendo completamente honesta. Meu estômago se apertou. O que você quer dizer? Daniel começou a me manipular no 3º mês da gravidez. Ele dizia que você nunca seria uma boa mãe porque era muito neurótica sobre a infertilidade. Que eu seria a melhor mãe porque era mais tranquila. E você acreditou? Eu queria acreditar. Estava apaixonada por ele e ele fazia eu me sentir especial. Mas tem mais. Carolina respirou fundo antes de continuar. Ele me contou sobre a troca do material genético no 5º mês. Disse que isso provava que vocês não eram compatíveis geneticamente e que seria melhor se nós ficássemos com o bebê. Ele sabia desde o 5º mês? Sabia. E me convenceu de que seria cruel contar para você. Que seria melhor esperar o bebê nascer e depois explicar tudo. Comecei a entender a dimensão da manipulação. Por isso vocês já tinham os papéis prontos no hospital. Exato. Ele preparou tudo com antecedência. O advogado, a certidão de nascimento, tudo. Carolina, por que você está me contando isso agora? Ela olhou pela janela, vendo Sofia brincar. Porque quando Daniel me procurou agora, percebi que ele não mudou nada. Ainda é a mesma pessoa manipuladora. E por quê? Porque sinto que devo isso para Sofia. O que ele quer exatamente? Ele quer que eu testemunhe a favor dele numa nova ação judicial. Quer alegar que Sofia foi criada por ele durante os primeiros meses e que tem direito de visitação baseado no vínculo afetivo. Senti uma onda de pânico. Isso é possível legalmente? Não sei. Mas ele está disposto a tentar. E me ofereceu dinheiro para eu apoiá-lo. E você vai apoiar? Carolina me olhou nos olhos pela primeira vez desde que chegou. Nunca. Por isso estou aqui. Para te ajudar a se defender. Passamos as próximas 2 horas conversando. Carolina me contou detalhes da manipulação de Daniel que eu nunca havia sabido. Como ele havia pesquisado sobre direitos de paternidade afetiva meses antes do nascimento de Sofia. Como ele havia convencido Carolina de que eu era instável emocionalmente e não deveria criar uma criança. Marta, tem uma coisa que você precisa saber sobre o dia do hospital. O quê? Você estava sedada, mas ainda meio consciente quando Daniel assinou os papéis. Você gritou várias vezes, não deixem levarem minha filha. As enfermeiras ficaram muito incomodadas. Por que isso é importante? Porque prova que você nunca consentiu. Mesmo sedada, você estava tentando impedir. Carolina tinha trazido sua agenda da época, onde anotava todos os encontros com Daniel durante a gravidez. As anotações mostravam claramente como ele havia plantado a ideia de ficarem com o bebê gradualmente. Olha isso, ela mostrou uma entrada do 7º mês. Daniel disse que Marta não vai conseguir ser mãe porque é muito controladora. Disse que bebês precisam de tranquilidade e que eu sou mais calma. Outra entrada do 8º mês. Daniel trouxe pesquisas sobre vínculos maternos. Disse que quem carrega o bebê tem conexão maior. Estou começando a achar que ele tem razão. Era evidência de manipulação psicológica que sempre suspeitei, mas nunca conseguirá provar. Carolina, você guardou isso durante todos esses anos? Guardei porque sabia que um dia poderia ser importante. E por quê? Porque mesmo sendo cúmplice do que aconteceu, uma parte de mim sempre soube que estava errado.
Naquela noite, depois que Carolina foi embora, liguei para Dr. Roberto e contei tudo. Marta, isso muda completamente nossa posição. Se Daniel realmente tentar uma nova ação, agora temos evidências de manipulação premeditada. Mas ele pode mesmo tentar? Infelizmente sim. Existe a teoria do pai afetivo no direito brasileiro. Mas no caso dele, considerando as circunstâncias fraudulentas, seria muito difícil de sustentar. O que eu faço? Primeiro, vamos documentar tudo o que Carolina te contou. Segundo, vamos preparar uma contraofensiva preventiva. Que tipo de contraofensiva? Vamos processar Daniel por todos os crimes que ele cometeu: falsificação de documentos, sequestro de menor, estelionato. Nunca processamos criminalmente porque você queria apenas recuperar Sofia. Mas agora que ele está tentando voltar, vamos usar todas as armas legais disponíveis. Na segunda-feira, Dr. Roberto e eu nos reunimos com um promotor especializado em crimes contra a família. Apresentamos todas as evidências, os registros da clínica, os depoimentos das enfermeiras, a agenda de Carolina, tudo. O promotor, Dr. Fernando Lopes, ficou impressionado com a documentação. Temos aqui um caso claro de múltiplos crimes: falsificação de documento público, apropriação indébita de menor, estelionato contra a clínica de fertilidade. Qual seria a pena? Perguntei. Somando todos os crimes, Daniel poderia pegar de 5 a 8 anos de prisão. E isso impediria ele de tentar processos contra mim? Claro. Um criminoso condenado não tem direitos de visitação sobre crianças que ele roubou. Decidimos ir em frente com a denúncia criminal. Dr. Roberto também sugeriu algo mais. Marta, que tal processarmos a clínica também? Eles foram negligentes e isso contribuiu para todo o sofrimento que vocês passaram. Vale a pena? Pode resultar numa indenização significativa. E mais importante, vai criar jurisprudência para proteger outras famílias. 2 semanas depois, Daniel foi intimado para depor no Ministério Público. Dr. Roberto me contou que ele chegou acompanhado de um advogado caro, mas saiu visivelmente abalado após 3 horas de interrogatório. Ele tentou negar tudo, mas as evidências são muito sólidas. O promotor disse que vai pedir a prisão preventiva. Prisão preventiva? Daniel representa risco para você e Sofia. Ele violou a ordem de restrição, está assediando vocês. O juiz pode decidir que é melhor mantê-lo preso até o julgamento. 3 dias depois, Daniel foi preso em casa pela Polícia Civil. A notícia saiu no jornal local. Homem é preso por sequestro e falsificação em caso de disputa por bebê. Ler a manchete me deu uma sensação estranha. Durante anos, eu havia convivido com a dor de ter sido a vítima numa situação que parecia sem saída. Agora, finalmente, a justiça reconhecia Daniel como o criminoso que sempre foi. Sofia, que agora tinha 6 anos e meio, percebeu que eu estava mais relaxada. Mamãe, você está mais feliz esses dias. Por que você acha isso, amor? Por que você não fica mais olhando pela janela com cara de preocupada? Era verdade. A prisão de Daniel havia tirado um peso enorme dos meus ombros. O julgamento foi marcado para 6 meses depois. Dr. Roberto disse que era tempo suficiente para preparar um caso exemplar. Enquanto isso, nossa ação contra a clínica também estava avançando. A empresa tentou um acordo fora do tribunal, oferecendo uma indenização de R$500 mil. É uma boa quantia, Dr. Roberto comentou. Mas eu acho que podemos conseguir mais se formos a julgamento. Não se trata só do dinheiro. Quero que outros médicos vejam as consequências de serem negligentes com material genético. Decidimos recusar o acordo e ir a julgamento. Carolina concordou em testemunhar contra Daniel. Ela se mudou temporariamente de volta à cidade para ficar disponível para os procedimentos legais. Um dia, ela me ligou pedindo para se encontrarmos. Marta, posso ver Sofia? Só uma vez, para ter certeza de que ela está bem? Hesitei. Sofia nunca havia perguntado sobre Carolina, e eu não sabia se era uma boa ideia remexer no passado. Por que você quer vê-la? Porque durante 2 anos eu sonhei com ela todas as noites. Porque mesmo tendo feito tudo errado, eu a amei. E porque quero vê-la feliz com você. Conversei com a psicóloga de Sofia sobre a situação. Doutora Amanda disse que não via problema numa breve visita supervisionada, desde que fosse apresentada de forma simples para Sofia. Marcamos o encontro num parque público numa tarde de sábado. Expliquei para Sofia que íamos encontrar uma pessoa que havia cuidado dela quando era bebê e que queria saber como ela estava. Quando Carolina chegou, Sofia a observou com curiosidade. Oi, Sofia. Você se lembra de mim? Sofia balançou a cabeça. Não. Você é quem? Sou uma amiga da sua mamãe. Cuidei de você quando você era bem pequeninha. Sofia olhou para mim em busca de confirmação. Acenei que estava tudo bem. Você quer brincar no balanço comigo? Carolina perguntou. Sofia concordou e elas passaram meia hora brincando juntas. Carolina fez várias perguntas sobre a escola, sobre os brinquedos favoritos de Sofia, sobre as coisas que ela gostava de fazer. Observando as duas, percebi que Carolina realmente amava Sofia, mesmo tendo cometido erros terríveis.
E Sofia, com sua naturalidade infantil, simplesmente aceitou Carolina como mais uma adulta amigável. Quando foi hora de ir embora, Carolina se despediu carinhosamente. Foi muito bom te conhecer, Sofia. Você é uma menina muito especial. Você vai brincar comigo de novo? Carolina olhou para mim antes de responder. Talvez um dia. Mas por enquanto você vai continuar se divertindo muito com a mamãe. No caminho para casa, Sofia comentou, ela é legal. Porque ela cuidou de mim quando eu era bebê. Porque às vezes adultos ajudam uns aos outros a cuidar de bebês. Mas agora você está grande e não precisa mais de cuidados especiais. Sofia aceitou a explicação sem questionar mais. Naquela noite, Carolina me mandou uma mensagem. Obrigada por me deixar vê-la. Ela é perfeita, Marta. Você está criando uma menina incrível. Agora posso seguir minha vida em paz. O julgamento de Daniel começou 4 meses depois. O caso havia ganhado repercussão nacional depois que uma revista publicou uma matéria sobre nossa história. Durante 2 semanas, a sala do tribunal ficou lotada de jornalistas, estudantes de direito e mulheres que haviam passado por situações similares. Daniel contratou uma equipe de advogados caríssimos que tentaram argumentar que ele havia agido de boa fé e que realmente acreditava estar fazendo o melhor para Sofia. Mas as evidências eram irrefutáveis. Os registros da clínica, as anotações de Carolina, os depoimentos das enfermeiras do hospital, tudo pintava um quadro claro de manipulação premeditada. Quando foi minha vez de testemunhar, contei toda a história desde o início. Falei sobre os anos de tentativas para engravidar, sobre como Carolina se ofereceu para ajudar, sobre a traição no hospital. Senhora Marta, perguntou o promotor, como a senhora se sentiu quando Daniel arrancou Sofia dos seus braços no hospital? Como se estivessem arrancando meu coração. Sofia era minha filha, o bebê que eu havia sonhado ter durante anos. Perdê-la assim foi a dor mais profunda que já senti na vida. O advogado de Daniel tentou me fazer parecer vingativa durante o interrogatório, mas Dr. Roberto havia me preparado bem. A senhora não acha que está sendo excessivamente punitiva? Daniel cuidou de Sofia durante meses. Daniel roubou minha filha usando documentos falsos. Ele não estava cuidando dela, estava mantendo ela longe da mãe verdadeira. Mas a senhora não tentou nenhum acordo amigável nos últimos anos? Tentei. Quando Daniel me procurou recentemente, eu poderia ter chamado a polícia imediatamente. Em vez disso, tentei conversar, mas ele deixou claro que queria continuar interferindo na nossa vida. O testemunho de Carolina foi devastador para a defesa de Daniel. Ela contou com detalhes como ele havia planejado toda a situação durante meses. Ele me convenceu de que Marta seria uma mãe inadequada. Disse que pessoas que passam por tratamentos de fertilidade ficam obsessivas e instáveis. Eu era jovem e apaixonada, acreditei nele. Em algum momento durante a gravidez, Daniel mencionou planos de ficar com o bebê? O promotor perguntou. Sim. No 7º mês, ele disse que seria melhor se nós criássemos o bebê juntos. Que eu era a mãe biológica e ele seria um pai melhor do que qualquer um que Marta encontrasse. E como foi preparado o episódio do hospital? Daniel já tinha contatado um advogado 2 meses antes do parto. Ele me disse que era só uma precaução, caso Marta mudasse de ideia e tentasse ficar com o bebê. As lágrimas escorriam pelo rosto de Carolina enquanto ela falava. Eu sei que fui cúmplice de algo terrível. Mas Daniel me manipulou, me fez acreditar que estava fazendo certo. O mais impressionante foi o depoimento da enfermeira que havia presenciado o que aconteceu no hospital. Em 30 anos de profissão, nunca vi nada tão perturbador. A senhora Marta estava implorando pela filha enquanto o senhor Daniel a segurava fisicamente. Ela gritava, não levem minha filha, repetidas vezes. A senhora achou a situação normal? De forma alguma. Questionei meus superiores, mas o senhor Daniel mostrou papéis alegando ter direitos legais. Mesmo assim, anotei tudo no relatório porque me pareceu irregular. O julgamento durou 3 semanas. Quando chegou a hora das alegações finais, o promotor foi cirúrgico. Senhores jurados, este não é um caso de disputa familiar comum. É um caso de crime premeditado. Daniel planejou durante meses roubar uma criança de sua mãe biológica, usando falsificação de documentos e manipulação psicológica. Ele não merece compaixão, merece punição exemplar. O advogado de Daniel tentou apelar para a emoção. Meu cliente pode ter cometido erros, mas agiu por amor. Ele genuinamente queria o melhor para a criança. Mas o júri não se convenceu. Após 6 horas de deliberação, Daniel foi condenado por falsificação de documento público, apropriação indébita de menor e formação de quadrilha, por ter envolvido Carolina e o advogado no esquema. A pena, 7 anos de prisão em regime fechado. Quando ouvi o veredicto, comecei a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente a justiça havia reconhecido a gravidade do que Daniel fez. Do lado da defesa, Daniel desabou. Ele foi algemado e levado direto para a penitenciária. Nos jornais do dia seguinte, a manchete era: homem é condenado a 7 anos por roubar bebê da mãe biológica. O caso de Daniel criou jurisprudência. Outros tribunais começaram a usar nossa sentença como referência em casos similares.
6 meses depois, o julgamento contra a clínica também terminou com nossa vitória. Foram condenados a pagar R$2 milhões de indenização e tiveram a licença cassada. Com o dinheiro da indenização, criei um fundo de apoio legal para mulheres em situações de reprodução assistida. O fundo oferece assistência jurídica gratuita e acompanhamento psicológico. Carolina terminou o curso de enfermagem e conseguiu um emprego em outra cidade. Antes de se mudar definitivamente, ela me escreveu uma última carta. Marta, sei que nunca poderei consertar completamente o mal que fiz. Mas vendo Sofia feliz e você realizada profissionalmente, sei que algo de bom surgiu dessa história terrível. Vou dedicar minha vida a ajudar outras pessoas, como forma de tentar compensar os erros do passado. Obrigada por me dar a chance de fazer a coisa certa no final. Sofia completou 7 anos e estava no 2º ano do ensino fundamental. Era uma criança brilhante, alegre e cheia de sonhos. Queria ser veterinária para cuidar de animais abandonados. Um dia, enquanto fazíamos lição de casa juntas, ela fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Mamãe, por que algumas crianças não moram com a mãe de verdade? Por que você está perguntando isso, amor? Porque a professora falou sobre famílias diferentes na escola. Disse que algumas crianças são criadas por avós, ou tias, ou pais adotivos. Respirei fundo. Algum dia, Sofia teria que saber sua história completa. Mas aos 7 anos ainda era pequena demais para entender toda a complexidade. Às vezes acontecem situações complicadas, amor. Mas o importante é que toda criança tem alguém que a ame muito e cuide bem dela. E eu tenho você. Isso mesmo. E eu te amo mais que tudo no mundo. Sofia sorriu e voltou a se concentrar na lição de matemática. Naquela noite, organizando os papéis do escritório, encontrei uma foto que havia tirado de Sofia no dia em que ela voltou definitivamente para casa comigo. Ela estava com 1 ano e 2 meses, sorrindo no meu colo na sala de estar. Ao lado, coloquei uma foto recente dela, aos 7 anos, usando o uniforme da escola e segurando um troféu de um concurso de redação que havia ganhado. A diferença entre as duas fotos era impressionante. Na primeira eu parecia exausta e traumatizada, mesmo feliz por ter Sofia de volta. Na segunda, ambas parecíamos radiantes e confiantes. Havíamos percorrido um longo caminho juntas. Os primeiros anos foram de reconstrução e cura. Agora éramos simplesmente mãe e filha, criando memórias felizes todos os dias. O centro de apoio que fundei estava atendendo em média 30 famílias por mês. Eu havia me tornado uma referência nacional em direitos reprodutivos, dando palestras em universidades e congressos médicos. Minha história pessoal havia se transformado em uma missão profissional, garantir que outras mulheres não passassem pelo que eu passei. Em uma dessas palestras, uma jovem médica me fez uma pergunta que me marcou. Doutora Marta, a senhora considera que conseguiu justiça completa no seu caso? Pensei na pergunta por um longo momento antes de responder. Justiça não é só punir quem errou. Justiça é também reconstruir o que foi destruído e criar proteções para que não aconteça novamente. Nesse sentido, sim, consegui justiça completa. E a senhora sente raiva ainda? Sinto raiva do sistema que permitiu que isso acontecesse. Sinto raiva da negligência médica e das lacunas legais. Mas não sinto mais raiva pessoal. A raiva foi substituída por propósito. Voltando para casa depois da palestra, encontrei Sofia me esperando com um desenho que havia feito na escola. É nós duas, mamãe. Olha, você está usando sua roupa de advogada e eu estou com a fantasia de veterinária. No desenho, 2 figuras sorridentes caminhavam de mãos dadas sob um sol brilhante. Está lindo, princesa. Vou emoldurar e colocar no escritório. Mamãe, você lembra quando eu era bebê? Lembro de alguns momentos. Por quê? Nada, só curiosidade. A Marina da minha turma disse que a mãe dela tem fotos de quando ela nasceu. Você tem fotos minhas de quando eu nasci? Meu coração se apertou. As únicas fotos dos primeiros dias de Sofia estavam no álbum que Carolina havia me dado. Tenho algumas. Quando você crescer mais um pouco, mostro todas para você, tá? Tá bom. Mais tarde, quando Sofia estava dormindo, abri o álbum de fotos que Carolina havia preparado. Eram centenas de imagens, Sofia recém-nascida tomando mamadeira, dormindo, brincando. Carolina havia cuidado bem de documentar cada momento, mesmo sabendo que um dia devolveria tudo para mim. Observando as fotos, pude ver o desenvolvimento de Sofia mês a mês durante o período em que estivemos separadas. Ela realmente havia sido bem cuidada, apesar de todo o trauma da situação. Em algumas fotos dava para ver partes de Carolina, uma mão segurando a mamadeira, um pé no canto da imagem. Em nenhuma havia rastro de Daniel. Percebi que Carolina, mesmo na sua confusão e manipulação, havia tentado proteger Sofia de alguma forma. Talvez por isso ela havia cooperado tanto no final, porque no fundo sempre soube que estava criando Sofia para mim. Guardei o álbum no cofre junto com todos os documentos legais do caso. Um dia, quando Sofia fosse adolescente e pudesse processar toda a história, eu mostraria tudo para ela. Por enquanto, ela merecia simplesmente ser criança. 10 anos depois, Sofia estava com 16 anos quando decidiu que queria estudar direito como eu.
Ela havia crescido vendo meu trabalho no Centro de Apoio Familiar e se interessava por questões de justiça social. Mamãe, quero ajudar famílias como você faz. Quero que crianças tenham o direito de estar com quem realmente as ama. Ela ainda não sabia todos os detalhes da sua própria história, mas havia entendido que nosso trabalho era importante para outras pessoas. Daniel havia cumprido 5 anos da pena e saído em liberdade condicional. Dr. Roberto me avisou quando ele foi solto, mas Daniel nunca mais tentou contato. Soubemos por terceiros que ele havia se mudado para outro estado e começado uma nova vida. Carolina também havia seguido em frente. Ela se casou com um colega de trabalho e teve 2 filhos. Mandava um cartão de Natal todos os anos, sempre assinado apenas com carinho, C. Certo dia, Sofia encontrou um dos cartões na correspondência. Mamãe, quem é essa C que manda cartão todo ano? Alguém que conhecia há muito tempo. Uma pessoa que passou por momentos difíceis e agora está bem. Ela manda cartão há muitos anos. Vocês eram amigas? Éramos próximas, mas cada uma seguiu seu caminho. Sofia não insistiu no assunto, mas percebi que ela estava começando a fazer perguntas mais profundas sobre nosso passado. Decidi que chegará a hora de contar a verdade. Numa noite de sexta-feira, depois do jantar, pedi para Sofia se sentar comigo na sala. Princesa, você já tem idade para saber algumas coisas sobre nossa família. Sobre você. Que tipo de coisas? Sobre como você veio ao mundo. Sobre por que às vezes eu fico tão emocionada quando vejo você crescer. Passei as próximas 2 horas contando toda a história. Desde meus problemas de fertilidade até a traição no hospital, passando pela luta judicial e a condenação de Daniel. Sofia me ouviu em silêncio, fazendo perguntas ocasionais, processando cada informação. Então a Carolina é minha. O que exatamente? Ela carregou você por 9 meses, mas com meus óvulos. Biologicamente você é 100% minha filha. Carolina foi como uma barriga de aluguel, mas que se confundiu sobre seu papel. Sofia ficou pensativa por alguns minutos. E o Daniel? Não tem nenhuma ligação biológica com você. O esperma usado foi de um doador anônimo, sem nosso conhecimento. Então ele realmente roubou uma criança que nem era filha dele? Exato. Ele estava obcecado pela ideia de ter uma família, não importava como. Sofia se levantou e caminhou até a janela. Mamãe, isso explica muita coisa. Como assim? Às vezes eu sentia que havia algo, não sei, incompleto nas nossas histórias familiares. Você nunca falava muito sobre quando eu era bebê, e eu nunca vi fotos do hospital, do nascimento. Você quer ver as fotos que Carolina fez durante os meses que vocês ficaram juntas? Sofia hesitou. Acho que sim. Mas, será que ela gostava de mim de verdade, ou era só obsessão? Eu acho que ela gostava de você sim. A sua maneira confusa, ela te amava. Por isso cooperou no final. Mostrei o álbum para Sofia. Ela olhou cada foto cuidadosamente, vendo a si mesma como bebê nos braços de Carolina. Ela parece triste em algumas fotos. Provavelmente estava. Acho que no fundo ela sabia que estava errado. E agora? Ela sabe que eu sei da história? Não. Não temos contato além dos cartões de Natal. Sofia fechou o álbum pensativamente. Eu gostaria de conhecê-la. Não como mãe, obviamente. Mas como? Sei lá, como a pessoa que me cuidou quando você não podia. Fiquei surpresa com a maturidade da resposta de Sofia. Você tem certeza? Tenho. Acho que seria importante para eu entender completamente minha história. E talvez seja importante para ela também. 2 semanas depois, consegui o contato atual de Carolina através de Dr. Roberto. Liguei para ela numa tarde de sábado. Carolina, é a Marta. Houve uma pausa longa. Marta, aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem. Na verdade, Sofia quer conhecer você. Como assim? Eu contei toda a história para ela. Ela já tem 16 anos e queria entender sua origem. E ela expressou interesse em te conhecer. Carolina começou a chorar no telefone. Marta, eu não sei se é uma boa ideia. E se ela me odiar? Ela não te odeia. Na verdade, ela entende que você era jovem e foi manipulada. E ela quer te agradecer por ter cuidado bem dela. Agradecer? Sofia viu as fotos que você fez. Viu como você documentou cada momento, como ela estava sempre limpa e bem cuidada. Ela sabe que você a amava. Marcamos um encontro para o mês seguinte em território neutro, um café no centro da cidade. Carolina chegou nervosa, carregando uma sacola de presentes. Sofia, por sua vez, estava calma e curiosa. Oi, Carolina. Sou Sofia. Oi, Sofia. Nossa, como você cresceu. Está uma moça linda. Elas conversaram por 2 horas. Sofia fez perguntas sobre os primeiros meses de vida, sobre as rotinas que Carolina havia criado, sobre as canções de ninar que cantava. Você sempre foi uma criança alegre, Carolina contou. Sorria para todo mundo, nunca dava trabalho para dormir. E você gostava de cuidar de mim? Carolina respirou fundo. Gostava muito, mas sempre soube que você não era realmente minha. Por isso documentei tudo para sua mãe verdadeira. Ao final do encontro, Sofia abraçou Carolina. Obrigada por ter me cuidado quando eu precisava.
E obrigada por ter me devolvido para a mamãe. Carolina chorou copiosamente. Sofia, você não imagina o alívio que sinto ouvindo isso. Vivi anos me sentindo culpada. Você errou, mas depois fez a coisa certa. Isso conta muito. Depois desse encontro, Carolina e Sofia mantiveram contato esporádico, mensagens no aniversário, atualizações sobre a escola, nada muito intenso mas cordial. Sofia parecia ter integrado completamente sua história. Na escola, ela até usou nossa experiência como tema de uma redação sobre famílias não convencionais, ganhando o primeiro lugar do concurso. Quando Sofia completou 18 anos, ela tomou uma decisão que me surpreendeu. Mamãe, quero conhecer meu pai biológico. Seu pai biológico? O doador. Quero saber de onde vieram alguns dos meus traços, da minha personalidade. Dr. Roberto nos ajudou a entrar com um pedido judicial para a quebra do sigilo do doador. No Brasil, filhos de doadores anônimos têm direito a conhecer a identidade dos pais biológicos depois dos 18 anos. 3 meses depois, recebemos a informação. O doador era um médico pediatra de 45 anos, casado com 2 filhos. Seu nome era Roberto Henrique Santos. Sofia decidiu fazer contato. Dr. Roberto escreveu uma carta formal explicando a situação e perguntando se ele estaria disposto a conhecer Sofia. A resposta veio 2 semanas depois. Dr. Roberto Henrique disse que ficou surpreso ao saber que tinha uma filha biológica, mas que adoraria conhecê-la. O encontro aconteceu no consultório dele. Sofia estava mais nervosa do que quando conheceu Carolina. E se eu não gostar dele? E se ele não gostar de mim? Amor, não há pressão nenhuma. Vocês vão se conhecer como pessoas. Não há expectativa de criar uma relação pai-filha. Dr. Roberto Henrique era um homem gentil e inteligente. Ele explicou para Sofia que havia doado esperma durante a residência médica para ajudar casais com problemas de fertilidade. Eu nunca imaginei que conheceria um dos filhos gerados pelas minhas doações. Mas estou muito feliz de conhecer você. Eles conversaram sobre medicina, sobre a vocação de Sofia para o direito, sobre gostos em comum. Sofia descobriu que sua paixão por animais vinha dele. Dr. Roberto tinha 5 cachorros resgatados. Posso conhecer meus meio-irmãos? Sofia perguntou ao final da conversa. Claro, eles vão adorar conhecer você. Mas vamos com calma, deixar todos se acostumarem com a ideia. Sofia saiu daquele encontro radiante. Mamãe, foi incrível. Ele é super gente boa, e agora entendo de onde vem minha teimosia. Ele é médico pediatra há 20 anos porque não desiste dos pacientes difíceis. Aos poucos, Sofia foi construindo um relacionamento com o Dr. Roberto e sua família. Não era uma relação pai-filha tradicional, mas algo único e especial. No Natal daquele ano, recebi cartões de 3 famílias. Carolina com o marido e filhos, Dr. Roberto com a esposa e filhos e, claro, Sofia comigo. Olhando os cartões espalhados na mesa, reflete sobre como nossa família havia se expandido de forma não convencional, mas genuína. Sofia tinha agora uma rede de pessoas que se importavam com ela, cada uma com seu papel específico. O final da jornada. Sofia se formou em Direito aos 23 anos com especialização em Direito de Família e Bioética. Sua monografia foi sobre direitos da criança em casos de reprodução assistida, obviamente inspirada em nossa experiência. No dia da formatura, eu estava na plateia orgulhosa, ao lado da minha mãe, que agora era uma avó completamente realizada, Dr. Roberto e sua família, e até Carolina, que havia pedido para assistir à cerimônia. Quando Sofia subiu ao palco para receber o diploma, toda nossa família não convencional aplaudiu de pé. Depois da cerimônia, Sofia me puxou para um canto. Mamãe, obrigada por ter lutado por mim. Por nunca ter desistido mesmo quando parecia impossível. Você é minha filha, Sofia. Eu lutaria contra o mundo inteiro por você. Eu sei. E agora eu quero lutar por outras crianças também. Quero trabalhar no centro que você fundou. Sofia se juntou à nossa organização como advogada júnior. Trabalhávamos lado a lado, mãe e filha, ajudando outras famílias a resolver conflitos relacionados à reprodução assistida. 2 anos depois, Sofia conheceu Pedro, um médico veterinário que trabalhava numa ONG de proteção animal. Eles se apaixonaram rapidamente e ficaram noivos. No dia do casamento, Sofia me fez um pedido especial. Mamãe, quero que Carolina e Dr. Roberto estejam na cerimônia. Eles fazem parte da minha história. A igreja estava cheia de pessoas que nos amavam. Na primeira fileira eu estava ao lado da minha mãe. Na segunda, Carolina com sua família e Dr. Roberto com a sua. Era uma celebração de amor que incluía toda a nossa jornada. Durante os votos, Sofia olhou para mim e disse: Pedro, você está se casando não só comigo, mas com uma família que aprendeu que o amor verdadeiro luta, persiste e nunca desiste. Essa é a tradição que quero passar para nossos filhos. 6 meses depois do casamento, Sofia me deu a notícia que eu esperava ansiosamente. Mamãe, você vai ser avó. Desta vez, a gravidez foi cercada apenas de alegria, expectativa e amor. Sem complicações, sem traições, sem medos. Quando meu neto nasceu, um menino lindo que chamaram de Gabriel, eu estava na sala de parto segurando a mão de Sofia.
Quando o médico colocou Gabriel nos braços dela, Sofia chorou de emoção. Agora entendo ainda mais o que você sentiu, mamãe. Como deve ter sido doloroso ter isso tirado de você. Mas olha só onde chegamos, respondi, acariciando a cabecinha de Gabriel. Toda aquela dor nos trouxe até aqui. No primeiro Natal de Gabriel, nossa família reunida era ainda maior. Sofia, Pedro e Gabriel. Eu e minha mãe. Dr. Roberto, a esposa e os 2 filhos. Carolina, o marido e os 2 filhos. Todos unidos pela história complexa mas bonita que havíamos construído. Enquanto observava Gabriel dormindo no colo de Sofia, pensei em como as coisas haviam se resolvido de forma que eu jamais poderia ter imaginado naquele dia terrível no hospital, 24 anos atrás. Daniel havia cumprido sua pena e desaparecido de nossas vidas. A clínica negligente havia fechado. Carolina havia se tornado uma pessoa melhor através da terapia e do trabalho honesto. Dr. Roberto havia descoberto uma filha maravilhosa. E eu havia não apenas recuperado Sofia, mas construído uma carreira significativa ajudando outras famílias. Mais importante ainda, Sofia havia crescido sabendo sua história completa, sem segredos ou mentiras, cercada de amor e verdade. Naquela noite, depois que todos foram embora, Sofia e eu ficamos na cozinha lavando louça e conversando. Mamãe, você acha que nossa história teve um final feliz? Não foi um final, amor. Foi um começo. Tudo aquilo que passamos foi só o prólogo da vida que construímos depois. E se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Pensei na pergunta por um longo momento. Mudaria a dor desnecessária, a traição, o sofrimento. Mas não mudaria o resultado final. Porque tudo isso nos trouxe até aqui, até esta cozinha, com meu neto dormindo no quarto ao lado e você se tornando uma mulher incrível que vai ajudar outras famílias. Sofia sorriu e me abraçou. Então não foi tudo ruim. Não, princesa. No final foi tudo muito, muito bom. Enquanto Gabriel crescia, a nossa história continuou se espalhando. O livro que escrevi sobre nossa experiência se tornou referência em cursos de direito. O Centro de Apoio Familiar que fundamos expandiu para outras cidades. A lei brasileira sobre reprodução assistida foi modificada, incluindo proteções específicas para mães intencionais baseadas no nosso caso. Sofia seguiu meus passos, mas foi além. Ela criou uma fundação internacional que oferece suporte legal e psicológico para famílias em conflitos de reprodução assistida em toda a América Latina. Gabriel cresceu ouvindo nossa história como um conto de fadas sobre como o amor de uma mãe é capaz de mover montanhas. Para ele, era perfeitamente normal ter uma família grande e não convencional, onde cada pessoa tinha um papel especial. Aos 10 anos, Gabriel escreveu uma redação na escola intitulada Minha Família Especial. Minha vovó Marta lutou para ter minha mãe de volta quando ela era bebê. Por isso nossa família é grande e todo mundo se ama, mesmo quando as coisas são complicadas. Vovó Marta me ensinou que família de verdade é quem luta por você. Lendo aquela redação, soube que havia cumprido minha missão. Não apenas como mãe de Sofia, mas como guardiã de uma história que precisava ser contada, preservada e transformada em algo maior. A última vez que vi Daniel foi numa foto de jornal, 5 anos antes de eu escrever este relato. Ele havia sido preso novamente, desta vez por estelionato contra idosos. Havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que sempre foi, alguém que usava outros para conseguir o que queria. Olhando sua foto, não senti raiva ou satisfação. Senti apenas uma profunda gratidão por Sofia ter escapado de ser criada por alguém assim. Carolina, por outro lado, havia se tornado uma enfermeira respeitada, trabalhando numa UTI neonatal. Ela dedicou sua vida profissional a cuidar de bebês prematuros. Como forma de honrar o que havia aprendido sobre maternidade através de nossa experiência, Dr. Roberto continuou como pediatra e se tornou um ativista pelos direitos de crianças geradas por reprodução assistida. Ele e Sofia mantinham uma relação afetuosa, ele participando da vida dela como uma espécie de mentor científico. Nossa história se tornou maior do que nós. Virou caso estudado em faculdades de direito, tema de documentários, inspiração para mudanças legislativas. Mas para mim, sempre seria simplesmente a história de como uma mãe recuperou sua filha e como essa filha cresceu para se tornar uma mulher extraordinária. No final, a vingança que procurei não foi pessoal, foi sistêmica. Não me bastou punir quem me machucou. Quis mudar o sistema para que outras mulheres não passassem pelo mesmo. E Sofia, minha princesa guerreira, continuou essa missão, transformando nossa dor em propósito, nossa luta em legado. Quando Gabriel me perguntar daqui a alguns anos sobre como nossa família se formou, vou contar exatamente esta história. Sem omitir a dor, mas destacando a força. Sem esconder os erros, mas celebrando a redenção. Porque no final, nossa história não é sobre uma criança roubada. É sobre uma família que se recusou a desistir, que transformou trauma em propósito, e que provou que o amor verdadeiro sempre, sempre encontra um caminho. E agora, 27 anos depois daquele dia terrível no hospital, posso finalmente dizer: valeu cada lágrima, cada luta, cada momento de desespero. Porque me trouxe até aqui, até esta vida plena, até esta família extraordinária, até este legado de justiça que vai continuar muito além de mim. Sofia está grávida novamente.
Desta vez será uma menina. Elas já decidiram o nome, Esperança. E eu não poderia concordar mais com a escolha.